Pare tudo que você está fazendo. Não baixe nenhum app, não compre nenhum livro, não se inscreva em nenhum curso de inglês antes de ouvir o que eu tenho para te falar aqui hoje nesse vídeo. Você sabe que a maioria das pessoas começa a estudar inglês e a minoria consegue falar? Quase todo mundo que começa um curso não vai chegar muito longe. Mas você sabia que isso não é por falta de gramática, não é por falta de esforço, não é por falta de fazer dever de casa e nem pela vontade de aprender? Se você começa do jeito errado, você começa sem ter uma consciência do que vai vir pela frente, você provavelmente vai desistir logo nos primeiros meses. E eu vou te mostrar nesse vídeo como você não ser essa pessoa. Fica até o final, porque você pode ser que você já seja um iniciante ou pode ser um reiniciante, pode ter começado sem ter consciência dessas questões que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Bom, sejam bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo desse canal. E hoje tá mais um dia de neve. Temos neve novamente aqui, tá muito frio lá fora, mas aqui dentro tá quente e com aquecedor, então estamos bem aqui dentro. Bom, quem eu sou? Meu nome é Flora e eu gosto de ensinar as pessoas sobre uma questão que poucos pensam quando vão aprender inglês, que existe questões emocionais, bloqueios que vão além do método e de mudanças comportamentais. Bom, se você sonha em um dia morar fora do Brasil, ou pelo menos sair para estudar, conseguir um emprego melhor, ver a neve, viajar com liberdade, o inglês vai te levar nesses lugares. E se vocês, então vamos lá, se você está começando ou está recomeçando, veja se você sabe dessas coisas, você teve consciência antes de começar. E já deixa aqui abaixo nos comentários o que você acha mais difícil para você no inglês, o que mais te irrita, o que você mais tem medo, o que você acha que é muito complicado. Deixa aqui nos comentários para eu depois ler e responder, tá bom? A primeira coisa que você tem que ter consciência antes de você começar um curso é: você não vai aprender a falar inglês no curso. Que? Será? Como assim? É, exatamente. O curso te serve como um guia, te serve como uma questão de apoio, principalmente se você tem um professor que você sente que realmente gosta do que faz, que tá ali, que ama ensinar e que tem essa possibilidade de passar essa paixão, esse gosto pelo inglês, e vai passar os materiais, vai passar um guia. Mas falar mesmo, você não vai aprender no curso. Principalmente porque muitos dos materiais que são dados nos cursos foram escritos por pessoas nativas que não precisam aprender, nunca precisaram aprender o segundo idioma, então eles acreditam que aquilo ali é o que vai ser necessário para uma pessoa, né, aprender a falar, a se comunicar, mas pouca coisa do que está ali pode ser transformado em diálogos reais, em coisas reais. Então, o curso sim serve como um apoio, como um guia para você não desistir. Mas não é no curso exatamente que você vai aprender a falar inglês de verdade. Vai ser mais com a interação, com o conhecimento que você vai ver você vai entrar em contato pela internet, principalmente, né? Se você mora num lugar onde não tem pessoas que falam inglês. Mas existe muita coisa aí, muito material e viagens, contatos, quando você vai ver como que o inglês é realmente falado na realidade. E para você falar, você vai ter que ir lá e ter contato com essas pessoas. Outra coisa que você tem que ter muito em mente antes de você começar a aprender pode ser que você tenha começado quando você era muito mais jovem, veio lá da escola, né, aquela ideia de que você tinha o inglês na escola e provavelmente não aprendeu a falar, mas você precisa ter uma motivação muito clara, um objetivo muito pessoal, e para você ter como você continuar. Porque se você diz, eu vou aprender inglês porque eu acho que é importante, todo mundo diz que é bom aprender, mas você não sabe exatamente o que você vai fazer com esse inglês, o que você quer fazer, né? Mesmo que não seja um plano muito concreto, por exemplo, você fala, eu quero viajar, eu quero crescer, estou estudando uma coisa e eu quero ter oportunidade de fazer intercâmbios ou ter contato com material que é publicado nessa área em inglês, né, que a maioria dos documentos, dos materiais, dos artigos científicos são publicados em inglês, né, ou se você quiser aprender alguma coisa na internet, você vai para o inglês. Então você tem que ter essa ideia do para que você quer aprender inglês. Isso ajuda para você manter a motivação. Porque se você aprende só porque alguém disse que você tem que aprender,
Ou você vai com a manada e diz, ah, tá, todo mundo tá aprendendo, eu também vou aprender. Mas se você não tem nada dentro de você que te chame para aprender, para querer alcançar a fluência, você vai ficar eternamente ali naquele nível iniciante, intermediário que a maioria das pessoas ficam, né? Outra coisa, você precisa ter muito bem em mente é que aprender inglês, ou qualquer idioma, é um processo que vai durar o resto da sua vida. Você pode sim chegar depois de um tempo numa fluência que você pode se virar, conversar com as pessoas, até trabalhar, né? Ou estudar. Você vai chegar ali num nível. Mas isso não quer dizer que você sabe o idioma. Então, quando alguém diz que aprenda inglês, a falar inglês em 6 meses, em um ano, talvez a pessoa queira dizer que você vai chegar a um nível de comunicar, de fluência, mas isso não quer dizer que você vai saber de tudo. Não tenho, não, assim, é uma coisa boa, se você olhar pelo lado positivo, é que quando você entra, né, numa outra linguagem, quando você abre a porta para uma nova língua, você abre novas culturas, você vai conhecer pessoas, coisas, culturas, comidas, expressões que pertencem a aos falantes desse idioma, e isso é uma longa jornada. Então isso você pode olhar pelo lado positivo, pelo negativo, depende do como você vai ver esse processo, mas você tem que ter muito em mente, muito bem na cabeça que não existe um momento que você vai saber tudo e que ali parou. Vai continuar sempre. Então, muitas vezes as pessoas usam até, né, inconscientemente, as pessoas usam essa questão de não sei ainda o bastante, eu preciso aprender mais, preciso aprender tudo para começar a falar. Saiba que esse dia não vai chegar nunca. Uma outra coisa que você precisa saber antes de começar também, que é muito importante, é que, principalmente nos primeiros anos, e eu vivo repetindo isso aqui, e você, talvez, se assistir os outros vídeos, você vai ver que eu continuo falando isso, que foi assim que, para mim, o inglês e outros idiomas se abriram. Você primeiro vai começar a aprender a escutar. E muito, muito, muito mesmo antes de você começar a falar. Ouvir é mais importante do que falar. Então esqueça essas dicas que todo mundo te fala. Ah, você precisa começar a falar. Tem que falar mais cedo possível. Não. A quantidade que você ouvir, consumir, é assim gigante que você vai precisar. Então, antes de falar, escute, aprenda a ouvir. Isso não é só, isso até é uma coisa que a gente precisa aprender para a vida, né? Não é só na questão dos idiomas estrangeiros, mas também nas relações pessoais, né? Às vezes é muito mais interessante você ficar ouvindo as pessoas e você perceber o que elas têm a dizer do que você querer falar sobre você mesmo. Você vai ver que você aprende muito mais e você vai começar a aprender sobre as pessoas, sobre o comportamento, quando você escuta muito mais e deixa para falar, ou não fala menos, ou só fala quando chegou o momento de falar. Às vezes a gente está tão desesperado pra gente falar que a gente não tá ouvindo o que a pessoa tá falando. Você tá pensando o que você vai responder quando a pessoa vai falar, mas você mal ouviu o que se falou. Foi falado. Então, não só no idioma, mas como na vida, ouvir é mais importante do que falar. Outra coisa que você vai ter que aprender, você vai ter que deixar para trás aqueles hábitos lá da escola e de muitos cursos também que tem ainda mesmo para adultos, é que você vai ter que começar a tomar iniciativa e buscar o que você quer aprender. O motivo que a maioria das pessoas, ou você talvez tenha esse hábito, você já deve ter percebido, é que você está sempre esperando que o professor vá te falar o que você tem que fazer. Isso foi aprendido lá na escola, né? Que as pessoas, os alunos, não tinham iniciativa, né? O professor fala, é para estudar a página 2, a página 5, é exatamente isso que você fazia. É para estudar a matéria sobre isso, 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 e é isso que você fazia. Você nunca ia além de tentar descobrir o que tinha depois, o que tinha de diferente, mas você seguia exatamente aquilo ali. Você está sempre esperando o que vão te dizer, mandar para fazer. Então, para você avançar no seu inglês, para você se destacar dos outros, você vai ter que começar a ter a iniciativa de ir lá e
buscar os materiais, buscar os livros, buscar o conteúdo que você quer aprender. E você tem essa capacidade e você pode fazer isso. Você não precisa ficar dependendo de que alguém sempre vá te dizer o que você tem que fazer. O professor, como eu falei antes, o curso serve como um guia. Mas você pode fazer muito mais além do que é passado ali nas aulas, ali na escola, que vai te ajudar a acelerar esse processo. Outra coisa que é necessário que você tenha consciência e saiba antes de começar ou de recomeçar, pode ser o seu caso, é que sim, você vai ter que pôr o esforço. Não existe mágica, não existe ferramenta de inteligência artificial, não existe aplicativo, ou se você usar cadernos e livros tradicionais, você pode chegar na fluência, mas vai ter que pôr um esforço. Mas esse esforço não quer dizer tortura, não quer dizer cansaço, sabe? Aquele esforço assim sobre-humano que você acredita que vai ter que colocar. Você pode fazer esse processo mais simples, mais leve, mas utilizando, mesmo se você usar ferramentas mais antigas, né, mais antiquadas, como lápis, caneta, ou se você usar a inteligência artificial para te ajudar, para talvez ser uma maneira mais fácil, dependendo do seu modo de aprender, de como você funciona. Mas todas essas ferramentas vão te levar no mesmo lugar. Não importa não interessa se você tem uma ferramenta hiper moderna, se você não sabe como usar e você não usa. Então esse processo pode ser longo, mas é prazeroso. Depende de como você vai focar a sua energia. E às vezes existem maneiras muito mais inteligentes de aprender, muito mais fáceis do que você está acostumado a ouvir, a escutar e de que as pessoas estão acostumadas a seguir. E é por isso que eu tenho, aqui embaixo você pode ver os links, eu tenho o meu método que é focado em trazer muito mais leveza no estudo, sem tanto trauma, né? Sem tanto medo que a gente trouxe do processo escolar, do aprendizado que é tradicional, mas existem formas de você aprender de uma maneira muito mais interessante, prazerosa e sem sofrer tanto. Outra coisa, se você está começando ou se você está naquele nível iniciante que nunca sai dali, existe uma verdade que você vai ter que enfrentar quando você chegar no nível mais ou menos que a gente chama de intermediário, que vai ser o platô que você vai ali parar, você vai sentir que parou. Isso é normal e todo mundo passa, e eu já aprendi vários idiomas, alguns idiomas, e a gente sempre chega nesse momento. Você começa, você não sabia nada, é novidade pra você, nossa, fuck, agora eu tô aprendendo, agora eu sei tantas palavras, vai conhecendo palavras, vai aprendendo, vai entendendo, mas chega no intermediário que é um mar, assim, é enorme, e aí você para. Você sente que para, mas você tem que continuar. E isso é normal, você vai chegar a esse momento, e não é o momento de desistir. Esse é o momento que você continua, põe os seus esforços, continua dando os seus passos, que uma hora você vai perceber que olhar para trás e ver o processo, né, o progresso que você teve. Então, se prepara que você vai chegar nesse platô. Todo mundo passa por ele, mas como você vai lidar com ele depende muito da sua atitude. Então, eu já tô te avisando para você não chegar nesse momento e desistir. E um próximo conhecimento, assim, que você precisa ter, que é a ideia que eu mais gosto de bater e que eu mais vejo que as pessoas estão passando, é que o emocional, o psicológico, conta muito mais do que você saber gramáticas, regras de gramática bonitinha, decorar vocabulário, ter listas, assim, sabe? Conhecer as 20.000, 100.000 palavras mais importantes do idioma. Você sabe, se esse pode ser seu caso, mas você deve conhecer pessoas. Eu conheço vários casos, assim, de pessoas que têm todo o conhecimento, entende tudo, consegue ler bem, mas não fala porque tem uma questão psicológica. E essa questão psicológica, emocional, ela pesa muito. E são coisas que a gente não vê, não consegue perceber, mas são as âncoras, as travas, né, que impede os bloqueios. E geralmente, quando eu observo a vida dessa pessoa que está com esse bloqueio no idioma, a gente passa também para a vida da pessoa emocional, os relacionamentos, o trabalho, o estudo, e a gente vê que tudo está conectado. Não existe como você separar uma coisa da outra. Porque se a pessoa está, por exemplo,
tem ansiedade e não consegue focar no estudo. Ela acha que tem falta de memória, mas na verdade ela não foca, né, quando ela está estudando. A pessoa que tem, que a pessoa que é perfeccionista, que fica adiando o início de quando ela vai começar a falar e está sempre escondendo atrás do estudo. A pessoa que procrastina, né? Tudo isso tem motivos por trás que isso acontece. Então, descobrir as raízes emocionais, né? O que está por trás de cada uma dessas coisas que te bloqueia é a coisa mais importante. Não interessa quanto que você estuda de exercício, de dever de casa, quantos níveis você passa, quantas aulas você faz, se você não olha essa questão emocional e psicológica que é transferida para o seu estudo, né? Você bloqueia, você não sai dali, você desiste e a sua vida fica parada, mas não é o inglês. Tem muito mais coisas que estão ali ao redor e que você não tem consciência disso, né? Porque nunca te falaram isso nas escolas de inglês, nunca te falaram isso, os professores geralmente não têm noção. E muitas vezes as pessoas continuam com as aulas de inglês, mesmo não aprendendo, porque é mais barato pagar aulas de inglês do que pagar terapia, né? Outra coisa para você que já é adulto, já deve ter só seus 30, 40, 50, 60 anos, não é tarde, mas uma coisa que você precisa saber é que provavelmente você não vai perder seu sotaque. E isso não tem nada de mais, não tem nada de errado nisso. Você pode aprender uma pronúncia muito boa, as pessoas podem te entender, você vai entender as pessoas. Mas quando a gente já tem quando é mais velho, a gente tem uma dificuldade de conseguir modelar o sotaque. Tem gente que consegue sim falar muito próximo do sotaque original, nativo, mas isso não é prioridade, isso não é necessidade. Se você quer ser fluente, a ideia é você conseguir se comunicar. Agora, você ter um sotaque não impede de você realizar as coisas que você quer. Você pode ver vários exemplos de pessoas, atores famosos, né, modelos, políticos, escritores, autores, muitas pessoas que fizeram a vida, tiveram muito sucesso fora do seu país em um segundo idioma, e isso não foi impedimento. O sotaque não impediu a pessoa de alcançar o que ela queria, né? Isso já para você começar, porque às vezes a gente tem um sonho quando começa e fala assim, não, um dia eu vou falar inglês exatamente como fala um britânico ou exatamente como fala um americano. Então é muito bom a gente já ter essa consciência, já saber, ter essa realidade que provavelmente isso não vai acontecer, mas não tem nada de errado nisso. Outra coisa que, se você já começou, você pode ter notado que existem diferenças na linguagem, na parte gramatical. Então, existem expressões idiomáticas, existem verbos que têm preposições, existem flexões, tempos de flexionar o verbo, né, de conjugar o verbo, que não existe às vezes no português, e no inglês existe, ou em outros idiomas. Então, são coisas únicas daquela língua. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a se desesperar, porque a gente acha aquilo muito difícil e fala, nossa, eu nunca vou aprender isso. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou lembrar na hora de conversar com uma pessoa qual é a preposição que eu vou usar? Ou como é que essa expressão idiomática continua? Ou esse verbo tem uma conjugação ou tem uma construção que não tem no português? Bom, lembra que eu falei para você que o mais importante do inglês ou de qualquer língua é você ouvir mais do que você falar, principalmente no início? Então, o que acontece? Quanto mais você ouve ou você lê, ler é muito importante. Eu sei que eu não falo muito de leitura porque eu sei que a maioria das pessoas tem ansiedade e não conseguem ler, mas ler assim, olha, é uma coisa que vai te dar uma vantagem tão grande sobre sobre os outros que desistiram no meio do caminho. Mas enfim, você ouvir, escutar, vai com o tempo te deixar a tradução automática. Porque você vai começar a ouvir frases, por exemplo, que vão ser repetidas no dia a dia. São frases que se falam no dia a dia, conversas e expressões que as pessoas vão usar, e depois de um tempo isso vai vindo automaticamente. Aos poucos, mas vai vindo. Então você não precisa mais se preocupar como eu vou colocar a preposição em cada lugar, e se a pessoa foi, se a pessoa tá ali, se ela tá no carro. Isso vai ficando automático. Então, qual dessas coisas que você
não sabia quando começou inglês ou você ainda não sabia até agora. Deixa aqui dos comentários o que você gostaria de saber, de ter evitado e de já saber antes de começar no seu primeiro dia de estudo. Tem alguma coisa que eu não falei aqui? Alguma ideia que você pensou, nossa, mas eu descobri mais tarde isso. Então, deixa aqui abaixo nos comentários e não se esqueça, entra aqui embaixo no link se você quiser ter uma aula experimental gratuita, quiser me falar um pouco das suas dificuldades, se você quiser uma sessão para entender melhor como é que tá a sua questão emocional, que está bloqueando o seu idioma, tá tudo aqui embaixo, os contatos que você pode falar comigo. Então, espero que você tenha gostado desse tema. Qualquer sugestões, comentários que você tiver, deixa aqui abaixo e a gente se vê no próximo. Tchau!